Os irmãos ainda estão de pé, lê comigo Gênesis. Gênesis capítulo de número 8, melhorou. Aleluia. Agora estou me escutando. Gênesis capítulo 7. Capítulo 7. Vamos falar sobre umas famílias. Eu queria estar abordando três famílias do texto sagrado. A primeira é esta de Noé. A segunda é a viúva de 2 Reis, capítulo 4. E o terceiro é a família de Ló, em Gênesis 29. Gênesis capítulo 7 diz assim: Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Amém, irmãos? Podem se assentar. Gênesis capítulo de número 7, né? Aleluia. Amados, o ensinamento é sobre família, e eu quero falar sobre três famílias, rapidinho com os irmãos, dessas três famílias. Nessa primeira que eu quero falar a respeito é a família de Noé. E todos nós aqui, irmãos, somos familiarizados com a história de Noé. Com a história de Noé. Todos nós já ouvimos falar, direto ou indiretamente, acerca de Noé. Porém, quando Deus chama a família de Noé, Deus havia se arrependido de ter criado o homem. Deus havia arrependido de ter criado o homem. A Bíblia diz que os homens comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. E Deus resolveu destruí-los. Note que aparentemente parece que não é nada demais. Porém, eles faziam demasiadamente. E isso desagradava a Deus. Deus iria pôr fim em toda a geração, desde Adão. E a partir da família de Noé, ele ia dar início à humanidade. Porque Deus, olhando dos altos céus, Noé achou graça diante de Deus. E coisa boa, irmãos, é quando a gente acha graça diante de Deus. Quando a gente consegue alcançar a graça de Deus. Deus achou Noé justo perante ele. E resolveu pôr fim em toda a humanidade. Desde Adão. Lembra que Adão gerou Sete gerou Enos gerou Cainã. Deus foi pôr o ponto final em todos. Note que ele pôs um ponto final em toda a geração de Adão. Adão quer dizer homem. Anote aí, a irmã trouxe caderno, né? Aleluia. Anote aí. Adão quer dizer homem. E Adão gerou a Sete. E Sete quer dizer apontado. Anota aí, irmã. Você coloca Adão, depois Sete, apontado. Depois Sete gerou a Enos. E Enos quer dizer mortal. Pronto? E Enos gerou Cainã. Cainã quer dizer penalidade. Anota aí, penalidade. Depois de Cainã gerou Malaliel. Quer dizer o santo Deus. Anota aí, santo Deus. Malaliel
Santo Deus. Malaliel gerou Jared. Anote aí, Jared. Jared quer dizer descerá. E Jared gerou Noé, Enoque. Enoque quer dizer ensinando. Pronto? E Enoque gerou Matusalém, que é o homem que mais viveu na face da terra. Viveu 969 anos. Matusalém. Notou? Quer dizer, sua morte trará. Escreve aí, sua morte trará. Pronto? E Matusalém gerou Lameque. Lameque quer dizer sem esperança. E Lameque gerou Noé, que quer dizer descanso e paz. Anotou, irmã? Note que Deus colocou um ponto final nessa geração de Adão. Os irmãos que estavam aqui domingo, viu que eu preguei sobre a genealogia de Efraim. E aqui eu estou falando da genealogia de Adão. Agora, irmã, lê aí só a tradução da geração de Adão. Só a tradução. Bem alto. Você entendeu? Ó, Adão gerou Sete, Sete gerou Enos, Enos gerou Cainã, Cainã gerou Malaliel, Malaliel gerou Jared, Jared gerou Enoque, Enoque gerou Matusalém, Matusalém gerou Lameque, Lameque gerou Noé. A tradução toda quer dizer, ao homem está apontado uma mortal penalidade, mas o santo Deus descerá, ensinando na sua morte, trará ao sem esperança, descanso e paz. Os irmãos entenderam? Os irmãos entenderam? Aleluia. E aqui a partir de Noé, Deus começa uma nova geração, que é a geração de Noé. Através de uma família. Mas para isso, para que a família de Noé fosse salva, Deus deu para Noé um projeto. Deus deu para Noé um projeto de salvação, que era a construção da arca. Então, para toda a família na terra, Deus deu um projeto. Deus tem um projeto de salvação para toda a família. Para toda a família. A Bíblia diz, irmão, em Atos 16, 31. Atos 16, 31, que está escrito aqui, irmão. Tiagão sabe, ele sempre fala. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aleluia, aleluia. O primeiro passo é se batizar. Marcos 16, 16. Quem crê e for batizado será salvo. Romanos 10, 10. Está escrito. Vai anotando aí, irmã. Aleluia. Aleluia. Se no teu coração creres que Jesus ressuscitou dos mortos
e com a sua boca confessares, então sereis salvo. Tem que crer e confessar para alcançar a salvação. Deus deu para Noé um projeto, era a construção da arca. E na construção da arca, Deus deu as medidas, Deus deu a altura, Deus deu a largura, Deus deu os tamanhos exatos, Deus deu o material, Deus deu como é que era para ser construído. Deus especificou tudo para que a arca fosse construída. Sabe o que eu estou querendo te dizer? Que Deus tem um projeto de salvação para toda a família, mas Ele deu um projeto, e Ele deu, irmão, a planta, Ele deu o projeto, como é que você consegue para conseguir a salvação de toda a sua família. Está aqui o manual. Escute, Noé tinha que construir conforme estava escrito, sim ou não? Então não era do jeito de Noé. Se Noé falar assim, Deus mandou colocar 3 pavimentos, eu vou colocar 4, fica melhor. Deus mandou fazer tantos metros aqui, vou colocar mais, vou diminuir um pouco. Deus mandou colocar uma janela só, mas acho que vai ficar abafado. Vou colocar mais umas 4, 5, aí fica mais melhor, fica mais ventilado. Deus mandou colocar uma porta só, eu falei, acho que eu vou colocar mais 2, uma de saída de emergência e tal. Deus não pensou nisso. Sabe o que eu estou querendo te dizer? Que não é do seu jeito, é do jeito que Deus escreveu, que Deus estabeleceu. Não é do seu jeito. A salvação da sua família não vai ser do seu jeito, não. É do jeito que Deus determinou que vai ser. É do jeito que Deus falou. Eu fiz um videozinho aí, passei no grupo, e eu fiz uma pergunta. Qual foi a mulher que foi salva e que foi para o inferno segurando a mão do anjo? Quem é que conseguiu descobrir sem consultar o Google? Porque daí fica fácil, né, irmão? Aí fica fácil, né? Os irmãos descobriram? Quem descobriu? Descobriu, pastorzão? Deus mandou um anjo para salvar a família, e a mulher conseguiu ir para o inferno segurando a mão do anjo. Não, dá para entender isso aí? Dá para entender isso aí? Os irmãos conseguiu? O pastor Bruno conseguiu, né, pastor? Pastor é demais. Isso é demais, pastor. Aleluia. A mulher de Ló, aleluia. Para aí, ó. Glória a Deus. Se eu tivesse um bombom, ia dar um bombom para você. Geralmente eu trago uma caixa de bombom, irmão, para dar um bombom para quem acertar. Aleluia. Foi a mulher de Ló. Deus ia destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, assim como ia destruir a geração como dilúvio. E Deus enviou os anjos lá na casa de Ló. E quando os anjos estavam indo, Ló estava assentado na porta, igual o presbítero Tiago, bem assentado na porta da cidade, assim, ó. Enquanto isso, Abraão estava lá na casa dele intercedendo. Senhor, o Senhor vai destruir a cidade, e se lá tiver 50 justos, por amor aos 50 não destrua a cidade. Não, mas se tiver 40, Senhor. Não, por amor aos 40, eu não destruo. Mas se tiver 30, por amor aos 30 eu não destruo. Mas se tiver só 10, por amor aos 10, eu não destruo. Por amor aos 10 justos, Deus não destruiria a cidade. Sabe o que eu quero dizer para os irmãos? Esse mundo, irmão, já estava para ser destruído. Sabe por que ainda não foi destruído? Porque Deus ainda tem justo na terra. Não, Deus ainda tem justo na terra. Oh, aleluia! Louvado seja Deus. E Deus enviou o anjo na casa de Ló, e Ló bem assentado lá na porta da cidade, bem tranquilo. O Ló tinha um problema que muito crente tem: letargia espiritual. Sabe que o mundo está condenado, sabe que vai chegar ao fim, mas está bem tranquilo. Para que orar, para que jejuar, para que consagrar, para que ir na igreja todo dia, para que ensinamento da palavra? Ei, sabe por que a mulher de Ló, irmãos? Eu vou explicar para os irmãos. Foi para o inferno segurando a mão do anjo,
Porque Deus mandou os anjos lá para salvar a família. Sim ou não? Chegou lá na casa, Ló preparou um banquete para os anjos. E os anjos comeu. Tem crente que come com anjo em casa e não sabe. Tem crente que come com anjo, tem anjo na casa dele. Eu não sei se você crê em anjo, mas tem anjo guardando a tua casa, tem anjo livrando a tua família, tem anjo lá, irmão. Você crê nessa palavra? Oh, aleluia. Estava comendo com anjo, vivendo a vida com anjo. Porém, irmãos, os homens queriam pecar com os anjos. Os homens queriam pecar com os anjos, a ponto dos anjos estender a mão e todo mundo ficou cego. Os homens queriam destruir a casa e entrar para pegar os anjos. Os homens da cidade de Sodoma. Mas os anjos estendeu a mão e todo mundo ficou cego. Quer dizer, o anjo trouxe livramento para a casa de Ló. Tem anjo que traz livramento para a tua casa e você não sabe. O inimigo quer entrar lá na tua casa. O inimigo quer destruir. Quer que eu vou? Eu falei que ia falar de 3 famílias. A outra família era da viúva. Da viúva, nos dias de Eliseu. O inimigo queria vir, os credores vinham na porta da casa dela para levar os filhos dela para ser escravo. Você percebeu que eles não queriam os bens materiais dela? Você percebeu que eles não queriam a casa dela? Eles queriam os 2 filhos dela. Porque os credores é símbolo do inimigo. Quem estiver anotando pode anotar. Os credores é símbolo do inimigo. Ele chega até na porta e eles querem entrar. E quer entrar, e sabe o que ele quer levar? Os seus filhos para ser escravo. Ele quer entrar e quer escravizar. Quer entrar porque se ele entrar, ele leva. Se ele entrar, ele escraviza. Aí o que aquela mulher fez? Ela foi procurar um homem de Deus, se aconselhar com um homem de Deus. Com quem você tem se aconselhado quando o credor vem na sua porta? Com quem você tem tomado conselhos? Ela foi consultar o homem de Deus. Noé, Deus falou com ele. Ló, Deus enviou um anjo. A viúva foi aonde tinha um homem de Deus. Independente de qual é a maneira, Deus tem um plano de salvação para a tua casa. Deus tem um plano. Cabe eu e você estar firmado na palavra. E eu vou provar para você. Ló construiu a arca conforme Deus havia lhe determinado. Fez a arca, tudo certinho. No tempo certo, entrou na arca. E o interessante é que entrou animais também. Sim ou não? Entrou animais. Agora pense, a arca era um meio de salvação, mas em vez de entrar homens, entrou animais. Eu não sei você, mas tem animal que eu tenho medo. Mas entrou na arca. Eu não sei você, mas já pensou, irmão? É cobra, é leão, é onça, tudo entrando dentro da arca. E você vai, peraí, não era para salvar minha família? Agora está entrando bicho? Está entrando cobra, está entrando leão, está entrando... Tem coisas que para alcançar a salvação a gente não vai entender, irmão, o plano de Deus. A gente não vai entender uma maneira que Deus trabalha. E às vezes você vai, meu Deus, por quê? Meu Deus, por quê? Ei, Deus tem os seus meios de trabalhar. E não importa, irmão, se você vai conseguir entender a maneira que Ele vai fazer. Os homens, com certeza, diziam para Noé, está perdendo tempo. Nunca choveu na face da terra. Na verdade, nunca tinha chovido mesmo. Os homens, quem sabe, diziam, agora então, a arca está entrando de bicho, virou uma arapuca. Ele fez uma arapuca cheia de bicho.
A arca virou uma arapuca, os homens zombavam, os homens davam risada. E é assim, irmão, que acontece nos nossos dias. Os homens não acreditam que o fim está chegando. Os homens não acreditam que o tempo está findando. Os homens não acreditam. E muitos duvidavam de Noé, não acreditavam em Noé. Mas a hora que a chuva começou a cair, eu acredito que os homens subiam para os montes mais altos. E no tempo certo, as águas foram elevando a arca do chão. As águas foram emergindo a arca do chão. Porque o projeto de Deus não é para essa terra. O projeto de Deus com a sua família não é para essa terra. O projeto, e às vezes é isso que muita gente confunde. Acha que o projeto de Deus para a nossa família é para as coisas desta terra, mas não é. A arca tem que sair do chão. A arca tem que se levantar. E conforme as águas foram se avolumando, a arca foi subindo. A arca foi subindo. A arca foi subindo. A arca foi subindo. E a Bíblia diz, irmão, que ela ficou mais sete côvados mais alto do pico mais alto, de forma que aonde os homens podiam alcançar, eles permaneceram de pé. Na onde eles não conseguiram, irmão, começaram a engolir a água da chuva. Eles começaram a engolir a água da chuva e morrer afogados. Eles começaram, sabe o que eu estou querendo te dizer, irmão? Que aqueles que falaram que você é um projeto falido, vai ter que engolir o que falou. Porque o que Deus falou vai se cumprir. O que Deus falou que vai fazer na tua casa e na tua família vai se cumprir. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Estou falando um pouquinho mais alto aí, presbítero. Para os irmãos não cochilar. Ensinamento, irmão. Ensinamento dá um sono, falar a verdade, irmão. Aleluia. Louvado seja Deus. A arca subiu para cima e Noé ficou dentro da arca. A viúva, ela consultou o homem de Deus, e o homem de Deus falou: declaras tu que tens em casa. E ela disse: a tua serva não tem nada. Ela disse: a tua serva não tem nada. Depois ela falou: apenas uma botija de azeite. Quer dizer então que ela tinha azeite, mas o credor vinha na porta. Ela tinha azeite. Azeite é símbolo do Espírito Santo, sim ou não? Então quer dizer que ela tinha o Espírito Santo? E mesmo tendo o Espírito Santo, o inimigo vinha na porta para escravizar os filhos dela? Sim ou não? Então ela tinha azeite. Azeite é símbolo do Espírito Santo. Ela tinha o Espírito Santo, mas mesmo tendo o Espírito Santo, o credor vinha na porta para levar os filhos como escravo. Sabe por quê, irmão? Porque ela tinha azeite, mas não tinha o suficiente. Vai doer, mas vai sarar, irmão. É que nem bezetacil. Aleluia. Aleluia. Segura aí, irmão. Vai doer só um pouquinho. Ela tinha azeite. E tem crente, irmão. Eu sou salvo, sou tal. Mas o credor está lá na porta. Eu não. Nossa, tenho Espírito Santo. Eu canto, eu prego, eu conheço a Bíblia inteira. Eu sou demais. E tem crente que é assim, se acha que é demais, irmão. Eu achava que era demais. Entrei num concurso lá de recitar versículo. Entrei no concurso, falei: eu quero ver alguém me superar aí. Irmão, perdi para uma veinha, irmão. Perdi para uma veinha. A veinha recitou 3.780 e pouco. Quase cheguei perto dela, não consegui vencer a veinha. Então, aí eu desisti. Estava valendo uma passagem para Israel. Perdi, irmão. Então, tem coisa, irmão.
Tem coisa que a gente se acha, mas na verdade, tinha azeite, tinha, mas não é suficiente. Não é suficiente. Aleluia. Noé, chegou uma parte que ele ficou enjoado lá dentro da arca, porque foi vários meses dentro da arca. Vários meses. E você pensou navegando vários meses, irmão? Enjoa, né? No meio de bicho. Sim ou não? Dá ânsia de vômito. A Bíblia diz, irmãos, que Noé abriu a janela e soltou uma pomba. A pomba foi e voltou sem nada. E a pomba é símbolo de quê? A pomba é símbolo do Espírito Santo. Então você está me dizendo que Noé soltou a pomba foi e voltou sem nada. Se a pomba é símbolo do Espírito Santo, o Espírito Santo voltou sem nada. Eita, vai apertar, mas vai doer, irmão. Esquenta não. Esquenta não, é gostoso. O Espírito Santo veio, mas veio sem nada, presbítero Tiago. O Espírito Santo veio para Noé, dentro da arca, mas veio sem nada. E Noé enfrentando o dilúvio, enfrentando tempestade, é trovão, é raio, e o barco balançando, a arca balançando, e ele lá dentro, irmãos, lá dentro, ele solta a pomba, o Espírito Santo vem, mas vem sem nada. Sabe o que eu estou querendo te dizer? Que tem momentos na nossa vida, irmão, que é isso que acontece. É isso que acontece. A gente está enfrentando dilúvio, enfrentando prova, enfrentando luta, e o Espírito Santo vem e não traz nada, só traz a consolação, porque Ele é consolador. Ele é consolador. É por isso que você não desiste. É por isso que você não desiste. Você já percebeu, irmão, que a prova vem, a luta vem, vai, fica estreita. Aí você fala, agora eu abandono o barco, agora eu pulo o barco. Aí quando você dá 7 horas, o crente trocando de roupa, colocando a farda, mas você não ia desistir? Não, já está na casa orando, buscando, louvando, engrandecendo, oh glória, aleluia, porque o Espírito Santo, irmão, às vezes não traz nada, mas ele é o consolador na nossa vida, aleluia. Porque dá desespero, irmão, ele é dentro da arca. Porque tem umas coisas que ele não construiu na arca. Você já percebeu que ele não colocou leme, ele não colocou aquela madeira assim, cheia de pauzinho, como é que chama aquele treco lá? Remo? Não, assim que faz virar. Como que chama o volante lá, não é? Como que chama aquele treco? Leme, aleluia. Ele não colocou leme. Ele está dentro da arca, sem leme, sem remo, sem volante, vai, sabe por quê, irmão? Quando nós estamos dentro da arca com a nossa família e tem o Espírito Santo, mesmo ele não trazendo nada, Deus ainda está no controle. Deus ainda está comandando. Deus ainda está mandando o leme, segurando o leme da nossa vida. Ele tem a direção certa. Ele tem a direção certa. Passou 7 dias, Noé soltou outra pomba. Noé soltou outra pomba. A outra pomba veio e trouxe um galinho de oliveira. Sim ou não? Aleluia, os irmãos conhecem o texto. Aleluia. Trouxe um galinho de oliveira. E a oliveira, qual é o fruto da oliveira? Aleluia, irmão. Tá ruim, hein? Oliva? Era isso aí mesmo? Qual é o fruto da oliveira? O senhor sabe qual é o fruto da oliveira? Azeitona? Azeitona. E a azeitona prensada produz o quê? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. A mulher
viúva, ela tinha azeite, mas não era suficiente. Ô, Tiago, André, me traz 6 copinhos descartáveis para mim e um pouco d'água. Aí, a mulher foi consultar o homem de Deus. Ela foi consultar o homem de Deus. E o homem de Deus deu a direção para ela. Falou para ela, vai nos seus vizinhos, pega vasos emprestados, entra dentro do quarto, tu e os teus filhos, tu e os seus 2 filhos, fecha a porta e lá o milagre vai acontecer. Amém? A mulher de Ló, os anjos falou para ele, todos que estiver dentro da tua casa vai ser salvo. Todos que estiver dentro da sua casa vai ser salvo. O anjo falou para Ló, todos que estiver dentro vai ser salvo. Ló foi chamar os genros. E os genros falou assim, você acha que isso vai acontecer? Isso é brincadeira. Isso é brincadeira. Você acha que Deus vai destruir? Você acha que vai chover enxofre? Você acha que Deus vai destruir? Vai nada. Isso é brincadeira. Os genros achou que era brincadeira. E até nos dias de hoje, irmão, tem crente que acha que é brincadeira. Deus vai destruir o mundo nada, irmão. Eu escuto isso desde o tempo da minha avó, irmão. Desde o tempo da minha avó. Eu ia na igreja com a minha avó. Ela era cadeirante. Daí na igreja já ouvia falar, Jesus vai voltar, vai destruir tudo. Porque, desde o tempo da minha avó eu escuto isso. Brincadeira, isso não vai acontecer nunca. Os genros de Ló achou que era brincadeira. Quando os anjos liberou a palavra de Deus para aquela casa, a palavra de Deus para aquela casa foi, escapa-te por tua vida e não olhe para trás. Foi a palavra de Deus para aquela casa. Escapa-te por tua vida e não olhe para trás. E como eles começaram a arrumar as coisas, começou a demorar. E os anjos falaram, vamos, escapa-te por tua casa, para tua vida, vamos. E aí os anjos, irmãos, pegou na mão deles, na mão de cada um, e levou para fora, os que iam alcançar a salvação. Pegou na mão e foi levando. Mas a mulher de Ló olhou para trás, e você conhece a história, virou uma estátua de sal, foi para o inferno segurando na mão de um anjo. Porque eu quero te dizer uma coisa, não importa quem Deus mande para salvar a tua casa, a tua família, se você não tiver firmado na palavra, se você não acreditar na palavra, não adianta, irmão, é a palavra. O que Deus pode mandar um anjo lá dentro da sua casa para fazer um milagre, para resolver as coisas, para trazer a salvação, mas vai para o inferno do mesmo jeito, se não tiver firmado na palavra. Esse é o segredo, irmão. Ela foi para o inferno segurando na mão do anjo. Vou voltar para Noé. Noé, a pomba voltou trazendo um galinho de oliveira. E a oliveira produz azeitona e a azeitona produz o azeite. A viúva, ela consultou o homem de Deus liberou a palavra. E qual foi a palavra? Entra dentro do teu quarto com os vasos emprestados, aqui os vasos emprestados. Eu vou tipificar para você não cochilar, irmão. Amém, irmão? Olha aí, presta atenção que você não cochilar. Colocou os vasos. E a ordem do profeta foi, deita o azeite. Cadê o azeite, irmão? Pega a água ali, joga, coloca, enche aqui enche aqui um copo. Aqui. Enche aqui. Essa foi a ordem.
E falou: enche o vaso de azeite e coloca separado. Enche o vaso de azeite e coloca separado. Tem tradução que diz: enche e coloca à parte. Tem tradução que diz: enche e coloca separado. Porque os vasos, irmãos, enquanto está aqui tudo junto, se está vazio, não serve para nada. Se está vazio, irmão, não paga a dívida. Se está vazio, não resolve o problema. Se o vaso está vazio, não resolve o problema. Se o inimigo entrar, ó, e soprar, ó, basta um sopro do inimigo. Agora sopra esse aqui, ó. Sopra para ver se cai. Sabe por quê? Porque o que está cheio está separado. Ah, você não entendeu? Ah, meu Deus do céu. Aleluia. Se está cheio, está separado, irmão. Você foi separado por Deus, irmão, para uma obra específica. Você foi separado por Deus. Enquanto não adianta ter um pouquinho de azeite e não resolver o seu problema. Não adianta ter um pouquinho de azeite, cantar, pregar, orar e continuar na mesma. E o credor batendo na porta e dizendo: ei, vou entrar, vou escravizar. Tem que estar cheio e separado, porque cheio paga a dívida. Cheio paga a dívida. Cheio não fica devendo para o inimigo. O inimigo pode até chegar na porta, mas entrar ele não entra, porque o vaso está cheio. Sabe que Deus te trouxe aqui? Para encher teu vaso hoje. Para encher teu vaso. É culto de ensinamento, mas nada impede de Deus derramar azeite na tua vida. E chega, irmão do credor na porta. É tempo de estar cheio para pagar a dívida. Para pagar a dívida. Para pagar a dívida. Para pagar a dívida. Tem azeite aí, irmão? Tem azeite aí? Tem rabacalabaia, rebacandarabacalarábia. Oh, aleluia! É separado, irmão. É separado. Deus se separou. Você tem azeite. Você tem azeite. Abra o teu coração. Abra a tua mente. Glorifica ao teu Deus. Deus se escolheu, irmão. Oh, aleluia! Vaso cheio faz a obra. Vaso cheio prega. Vaso cheio ora. Vaso cheio vem do ensinamento. Vaso cheio vem. Vaso cheio ensaia. Vaso cheio faz a obra de Deus. Mas vaso vazio, irmão, ó, qualquer ventinho capota. Qualquer ventinho derruba. Qualquer ventinho. Deus precisa encher a sua vida hoje. É hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje. Aleluia. Eu não confundi não, irmão, é ensinamento mesmo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando ela encheu o vaso, ela voltou lá para o profeta e perguntou: e o que eu faço agora? E o profeta falou para ela: vende e paga a sua dívida. Vende e paga a sua dívida. E vive do resto. Ainda vai soprar para viver do resto. Você entendeu, irmão? Vai soprar para viver do resto. Aleluia. Não adianta viver na reserva, irmão. Não adianta viver na reserva, tem que viver com o tanque cheio. E se Deus te trouxe aqui para encher o seu tanque, é só abrir teu coração, irmão. É só abrir teu coração que Ele enche o tanque hoje. Aleluia. E Noé soltou a pomba de novo, irmão, depois de 7 dias. Ele soltou a pomba de novo. A pomba foi e nunca mais voltou. A pomba foi e nunca mais voltou. Isso representa 3 dispensações. A primeira dispensação, a pomba foi e voltou vazia.
Segunda dispensação, ela foi e voltou com um galinho de oliveira. E a terceira dispensação, ela foi e não voltou mais. Primeira dispensação, voltou vazia. É Deus, veio a essa terra e criou todas as coisas e voltou para o céu. A segunda dispensação é o próprio Jesus Cristo, que desceu aqui a essa terra, fez a obra redentora na cruz do Calvário e voltou para o céu, garantindo a nossa salvação. E a terceira dispensação é o Espírito Santo. Ele veio, desceu na igreja e está aqui até hoje, esperando o arrebatamento. Ele vai embora de uma vez. No arrebatamento, o Espírito Santo vai embora de uma vez e nunca mais vai voltar nessa terra. Ele vai embora para o céu. E quem espera isso? Quem espera o dia do arrebatamento? Quem ainda crê no arrebatamento, quem ainda espera no arrebatamento, ei, a qualquer momento, irmão, a trombeta pode tocar, a trombeta pode tocar, a trombeta pode tocar. Ai daquele dia, dois vai estar numa cama, um será levado e o outro ficará. Dois vai estar no campo, um será levado e o outro ficará. Ai das grávidas naquele dia e daquelas que amamentam. Orai para que a fuga não seja no inverno, porque senão, está escrito, irmão, orai para que a vossa fuga não seja no inverno, porque se for, irmão, muitos vão ficar com frio. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E quando Noé viu que não voltou mais, ele percebeu que agora era tempo, que as águas já tinham minguado. Então, ele abriu e pôde sair da arca. Quando ele abriu a janela, ele pôde sair da arca. Ele pôde sair da arca. Quando ele olhou pela janela assim, irmãos, ele viu um arco. Ele viu um arco. Muitos dizem que é arco-íris. A Bíblia não fala, né, irmão? Não posso falar, não é verdade? Foi um arco, mas que seja um arco-íris. Diz que arco-íris é coisa de LGBT, né, irmão? Não pode falar essas coisas. Eu não sei, não. Eu só sei que ele viu um arco assim, irmão. Se era íris, eu não sei. Só sei que era um arco colorido. Porque agora, irmão, agora vai ter cor. Agora vai ter cor. Chega de escuridão da arca. Chega de céu azul, do céu cinza, né? Quando tá para chover, né, irmão? Aquele céuzão cinza, só nuvem preta, chega. Agora ele viu aquelas cores. Foi uma aliança que Deus fez. Sabe, cada um de nós, irmão, tem que ter uma aliança com Deus. E quando eu falo a palavra aliança, presbítero, gosta. Ele já está acostumado. Aleluia, louvado seja Deus. Então Deus tem uma, não é pregação, né? Se fosse, não. Deus fez uma aliança com Noé. E Noé desceu da arca e ele plantou uma vinha. E vinha é símbolo de alegria. É Deus falando, vai ter alegria para a nossa vida. Vai ter alegria, irmão. Pai, quem sabe você tem enfrentado um dilúvio. Eu não sei qual é a área da sua vida que você está enfrentando um dilúvio. E mesmo assim você tem permanecido firme. Tem enfrentado chuva, trovão, raio. Não importa, irmão. O importante é permanecer firme. Porque o dia que a porta abrir, aleluia, você vai ver o arco, vai ter cores na sua vida. Você vai ter motivo para plantar, motivo para colher, motivo para viver, motivo para ser feliz. Porque o vinho é símbolo de alegria. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Deixei aqui alguns minutinhos para o pastor Gilmar. Eu agradeço
aos irmãos, a paciência dos irmãos. Na verdade, hoje era só finalizando o ensinamento sobre família. Note que as três, irmãos, só foram bem-sucedidas porque estavam firmados na palavra. Irmão, a mulher de Ló foi para o inferno segurando na mão do anjo, porque não deu ouvido à palavra. Noé foi bem-sucedido e conseguiu a salvação para a sua família, porque ele estava firmado na palavra. Então, qual é a viúva? Ela alcançou a vitória, porque ela estava firmada no que, irmãos? Na palavra, que é um conselho. E se você guardar isso e levar para o resto da sua vida, nessa noite você só guardar isso e levar para o resto da sua vida, independente de qual for a situação, você tem que estar firmado na palavra. Não importa, irmão. Noé enfrentou o dilúvio, a destruição, mas alcançou a salvação porque estava firmado na palavra. Ló alcançou a salvação porque ele estava firmado na palavra, alcançou o livramento. A mulher viúva, ela alcançou a vitória para ela e para os seus filhos, porque ela estava firmado na palavra. A Bíblia diz, irmãos, em João, no capítulo 1, que no princípio era a palavra. Quer dizer, no princípio era o verbo. E o que é verbo? Verbo é a palavra em ação. Então, no princípio era a palavra era Deus, a palavra estava com Deus, e sem a palavra, nada do que foi feito se fez. Em Hebreus capítulo 1 diz que Deus ter falado sua palavra de muitas maneiras aos pais, pelos profetas. Deus tem nos falado nesses últimos dias através do Filho, o qual, sendo a expressa imagem de sua própria pessoa, criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. A Bíblia diz em Mateus 7:24, aquele que ouve a palavra de Deus e pratica, é semelhante a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Sopra o vento, vem a tempestade, transborda os rios, mas ele permanece de pé, porque está firmado na palavra. Tiago 1:22 diz: sejamos, pois, irmãos meus, cumpridores da palavra. A Bíblia diz em Lucas 11:28, bem-aventurado é aquele que ouve a palavra. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz em Jeremias 1:12, que Deus zela pela sua palavra para que se cumpra. A Bíblia diz em Isaías capítulo 40, no verso de número 8, a beleza é como a flor, a força é como a erva, seca-se a erva, cai-se as flores, mas a minha palavra subsiste eternamente. A Bíblia diz em Isaías 55, no verso de número 12, está escrito: assim como do céu desce a chuva, desce a neve e rega a terra e faz brotar a semente, assim também é toda palavra que sai da boca de Deus, não voltará para o céu vazia, mas prospera naquilo que lhe apraz. Então tem que estar firmado na palavra, amém, irmãos? Glória a Deus. Passa pastor Gilmar, está finalizando, dá o resumo. Aleluia. Canta a igreja mais uma vez com a paz do Senhor. Pastor Daniel me deixou sem palavra. Aleluia. É benção, né? Que nós venha entender a palavra de hoje, irmão, né? Porque foi benção, né? E como ele falou, que muitas das vezes o anjo está dentro da sua casa, né, na sua mesa, e nós não percebemos. De tantas preocupações com muitas coisas que não tem nada a ver, né? Deixamos passar. Mas que nesta noite nós venhamos trazer essa palavra dentro da nossa casa, né? E que Deus nos abençoe grandemente, cada um de nós, né? E vamos colocar de pé para estar finalizando esta noite, amém?